Eu sou o Lucas D'Amico, trainer em programação neurolinguística, constelador familiar, especialista em desenvolvimento humano e reprogramação mental. Se você gosta de conteúdos como esse, curta esse vídeo, deixe os seus comentários, temas, sugestões e se inscreva no meu canal. A importância da nossa infância na nossa vida adulta. O quanto que a nossa criança interior influencia nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, muitas vezes nas nossas escolhas da vida. O que vocês acham? O que você acha que a sua criança interior influencia ou não influencia na sua escolha de hoje, independente da idade que você tenha? 20, 30, 40, 50, 60, 70? Influencia e influencia muito, muito, muito. Então tem centenas de estudos, centenas de pessoas que trazem desde a psicologia, da pedagogia, da psicopedagogia, da sociologia, da filosofia, o quanto que é importante a nossa primeira infância para todo ser humano, né? Dos 0 aos 7 anos, 0 aos 9, 0 aos 4, não importa, o quanto que é importante para todo ser humano a primeira infância. Só que também, eu gosto muito de uma frase que vai um pouco acolhendo essa importância, que é uma frase do, na minha opinião, o maior terapeuta do século passado, que é o Milton Erickson, que ele dizia assim: nunca é tarde para se ter uma nova infância feliz. Nunca é tarde para se ter uma nova infância feliz. Então o que ele quer dizer com isso? Qual que é a fala dele? Não importa o que você tenha vivido na sua primeira infância, na sua parte intrauterina, não importa o que tenha acontecido. Importa sim é como você vai ressignificar, como você vai processar e trabalhar isso na sua vida atual hoje. Tá? Então isso é muito, muito importante, a gente trazer essa consciência, refletir sobre isso e trabalhar esse processo dentro da gente. Então sim, a nossa infância influencia muito a nossa relação com a nossa esposa, com o nosso marido, se eu sou casado, namorado, namorada. A nossa infância influencia sim a maneira como eu me comporto no meu trabalho, a maneira como eu me comporto no meu dia a dia. Então, ela tem muita influência, principalmente o que a gente chama da nossa criança interior, ou seja, a nossa criança internalizada. Então muitas vezes a gente tem uma criança internalizada que está triste, muitas vezes a gente tem uma criança internalizada que está se sentindo, que se sentiu abandonada em algum momento, que se sentiu excluída, que se sentiu agredida, desrespeitada. Então eu até fiz um post no comecinho da semana falando um pouquinho sobre isso, algumas coisas importantes em relação a quanto que isso afeta na nossa vida. Então, trazendo essa compreensão, é muito legal falar sobre esse tema, na minha opinião. Eu já trabalho como terapeuta há mais de 10 anos, atendendo pessoas, e eu vejo isso toda a sessão, praticamente, o quanto que muitos casamentos acabam, muitos empregos são encerrados, muitas coisas acontecem muito por conta de uma criança internalizada não bem resolvida dentro de si e que está gerando uma série de comportamentos nessa adulta hoje, fazendo com que essa pessoa se desconstrua. Como eu falo sempre em vários treinamentos, aulas, palestras e até mesmo em atendimento individual, a mente humana ela é criadora de significados e hoje em dia já tem centenas de estudos científicos que comprovam que desde a parte intrauterina a minha mente já está querendo entender, aprender e compreender o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, vamos trazer uma situação clássica. Uma situação de uma mulher grávida e aqui em algum momento ela fica com medo e pensa em abortar. Naquele momento, aquela criança sente isso, aquele bebezinho na barriguinha da mamãe sente isso e começa a se sentir abandonado. E essa pessoa nasce, cresce, se desenvolve, só que ela tem dentro dela um sentimento grande de abandono. Ela se sente abandonada, ela acha que o marido ou a esposa vai abandoná-lo, ela acha que os amigos vão abandoná-lo e ela não consegue entender por quê. Então, isso está muito preso na sua infância lá atrás. Eu estou trazendo um exemplo de parte intrauterina, mas isso pode ter sido na fase da primeira infância, ali, os primeiros meses, anos de vida. Então, a nossa construção da nossa psique, ela se constrói
muito forte na nossa primeira infância e na segunda infância também, mas muito forte nessa lacuna da primeira infância. Por isso que a psicologia, a psicopedagogia, muitos estudos trazem a importância da primeira infância para uma criança, para que se torne um adulto mais equilibrado emocionalmente. Não que eu não consiga trabalhar isso, é claro, não importa, de novo, a frasezinha clássica do Milton Erickson, não importa como foi a sua infância, importa como você pode transformá-la agora no presente. Muitas coisas que nós fazemos na nossa vida hoje não são comportamentos do nosso adulto, são comportamentos da nossa criança. Então muitas vezes eu não consigo dizer não, porque eu quero agradar, eu quero me sentir aceito, eu quero me sentir reconhecido e valorizado. Então eu fico dizendo sim para todo mundo e fico me agredindo, fico me machucando, dizendo sim para todo mundo. Mas na verdade eu quero dizer não. Mas a minha criança internalizada dentro de mim se sente totalmente desconfortável. Se ela for dizer não, ela vai sentir que as pessoas não vão gostar dela, que as pessoas vão excluí-la, vão abandoná-la, vão não reconhecê-la. E ela vive dizendo sim para todo mundo. Então, se você não consegue dizer não, ou se você tem uma codependência emocional, na obesidade, gente, assim, passa de 30 questões emocionais que estão associadas à sua criança interior, a criança internalizada dentro de você. Por exemplo, na obesidade, um obeso, uma pessoa obesa, é muito comum dentro de um processo de obeso ele ter algo essencial que faltou lá no passado, talvez um carinho, um acolhimento, às vezes se sentir protegido, seguro. E ele desenvolveu dentro da psique dele, da parte emocional, o tampar isso com a comida. Então a comida é a representação do afeto. A comida é a representação da segurança. E aí ele se torna uma pessoa obesa. E aí quando a gente vai trabalhar um processo de obesidade, a gente vai cuidar da criança dentro dele, para que ele possa ter uma relação madura e adulta com a comida, não uma relação infantil. Então, ou o que a gente chama de paladar infantil, tudo está associado à nossa criança lá dentro da gente. Então, pessoas que acham que vão ser traídas o tempo inteiro, pessoas que acham que vão ser abandonadas. Então, a nossa infância, ela é muito importante para qualquer adulto, para qualquer adulto. E hoje, gente, a gente já está no século XXI, a importância de a gente trabalhar as nossas emoções, se autoconhecer. O autoconhecimento, ele traz poder, ele traz liberdade, ele traz escolhas, ele traz compreensões. Então é a mesma coisa que hoje acho que não cabe mais a gente falar que um depressivo ele tá com frescura, né? Hoje eu acho que isso se desenvolveu muito nos últimos 10, 20 anos. Mas há 10, 20 anos atrás, não muito tempo atrás, era frescura, né? Uma pessoa que estava com burnout, tá com frescura. Uma pessoa que estava com um processo depressivo ou com síndrome do pânico, que são todas questões emocionais que acontecem dentro de uma pessoa. Hoje é extremamente importante, você não precisa ter um processo depressivo para ter que trabalhar a sua criança interior. Mas é claro que se você tem, trabalhando a sua criança interior, você vai conseguir se livrar da depressão. Você não precisa ter um processo de pânico, um burnout para cuidar da sua criança interior. Mas é claro, se você tiver isso e você cuidar da sua criança interior, você vai conseguir muito mais rapidamente se curar desses padrões emocionais. Então, gente, é chover no molhado falar da importância de fazermos processos terapêuticos, uma terapia, seja a abordagem que faça sentido para você, uma linha da psicologia clássica, psicanálise, TCC, programação neurolinguística, constelação familiar, hipnose, mas cuidar das suas emoções e principalmente cuidar da tua criança interior. Porque a sua criança interior, ela está diariamente representando ela dentro de você. Diariamente nos seus relacionamentos interpessoais, nos seus relacionamentos profissionais, nos seus relacionamentos familiares, na sua relação com você mesmo, na sua relação com o mundo. Então, muitos pontos, muitos temas que nós temos na vida tá muito preso na minha criança. Então, uma agressividade que eu tenha, uma pessoa que não sabe lidar com feedbacks, que ela estoura ou ela chora, uma pessoa que tem dificuldade de colocar a sua opinião. A maioria, gente, eu diria com muita tranquilidade, a maioria das travas emocionais,
dos bloqueios, dos sabotadores emocionais da nossa vida adulta está associada a programações, a estruturas emocionais que eu vivi na minha infância e que eu entendi que era assim que eu deveria seguir, fazer, me comportar, agir, sentir, e eu venho repetindo sistematicamente, o que a gente chama aí numa linha emocional de um padrão comportamental repetitivo. O que é um padrão comportamental repetitivo? É algo que você vem repetindo sistematicamente na tua vida, desde pequeno, muitas vezes desde a parte intrauterina até, ou pode ser da sua pré-adolescência ou da sua adolescência, e você veio repetindo e você não consegue fazer diferente. Como cuidar da sua criança interior? Primeiro, identificar quais são os pontos que você percebe que te atrapalham na vida. O que você percebe que te trava? Aonde você percebe que, putz, não vai? Quais são os comportamentos que você sente que você se percebe imaturo ali? Puxa, quando eu vou ter uma reunião com o meu chefe, eu travo, meu coração dispara. Às vezes você está preso numa criança sua que tinha medo da professora lá no Fundamental 1. E aí você tem aquela professora brava internalizada dentro de você e ela faz com que você hoje olhe todos os superiores, os seus chefes, autoridades, como uma pessoa brava. Então você trava e você não consegue falar. Enquanto você não cuidar dela lá, gente, você vai continuar enxergando elas assim. Você vai continuar tendo essa programação rodando dentro da sua cabeça e fazendo com que você projete nos outros esses processamentos mentais. A nossa infância ela é importante, ela foi importante, mas o que é importante também é o que eu faço com ela hoje. Como eu cuido da minha criança interior. Então, o acolher a criança interior é importante. Então, tem vários trabalhos de acolhimento da criança interior, de libertação da sua criança, libertação da criatividade da criança, da sinceridade, da parte genuína, da ingenuidade da criança, porque todas as crianças são ingênuas, são verdadeiras, né? Elas não vestem muitas máscaras, a gente começa a construir essas máscaras no decorrer da vida, né? Na construção desse processo. Então assim, uma coisa muito importante muitos comportamentos da nossa vida hoje estão associados à nossa infância. E isso tem cura, tá? Não é porque isso tem como ser trabalhado. Várias abordagens, vários caminhos são trabalhados cuidando da sua criança interior. Seja numa reprogramação mental, seja num processo terapêutico, seja num processo hipnótico, seja num processo sistêmico, trabalhando num olhar, numa visão sistêmica, em constelação. Mas a importância de cuidarmos da criança é o que significa na minha vida presente. Então, o que eu quero que vocês reflitam hoje? Quais são os comportamentos que você tem, ou os sentimentos que você tem hoje, e que você percebe que eles se repetem há muito tempo? Sentimentos limitantes, comportamentos limitantes. Aquela coisa infantil, sabe? Quando você vai discutir uma relação com seu marido, com a sua esposa, e você chora. Você não consegue manter a sua linha de raciocínio. Ou quando alguém faz algo que te irrita, você explode e briga com essa pessoa. Ou você chora. Ou quando alguém faz alguma ação e você fica achando que ela vai te abandonar. Ou você não consegue dizer um não. Ou tudo pra você é o tudo ou nada. É uma tempestade em copo d'água. Você acha que isso vem da sua maturidade adulta? Ou é um padrão infantil? Infantilizado dentro de você. Eu digo com muita tranquilidade, quase 100%, só para não cravar 100%, é a tua criança atuando no seu adulto hoje. Então, você conseguir buscar com técnicas de profundidade, de transformação, essas causas, limpá-las, ressignificá-las e amadurecer essa parte dentro de você, você vai aprender a lidar diferente com esses problemas. É uma coisa que, para quem trabalha com isso, estuda isso, é simples, não é complexo.
é muito mais complexo para quem não entende, para quem nunca viu, para quem nunca fez, mas é algo que é simples, poderoso, transformador. Simples, poderoso e transformador. Então, a minha dica é, cuide da sua criança interior. Busque algum caminho que faça acolhimentos, que faça transformações, que faça ressignificações mentais, reprogramações mentais, que vão de verdade tirar você desse padrão infantil, tirar você desse contexto psicoemocional que faz com que você fique repetindo padrões na sua vida e agindo de maneira infantilizada. Tive que cuidar da minha criança que não chorava e veio muito forte da maneira como eu fui criado, onde minha mãe tinha aquele padrão de engole o choro, né? Pegava engole o choro, não pode chorar, não chora. Então, e eu desenvolvi um adulto que eu não chorava. Hoje eu já me liberei, hoje eu choro, às vezes até demais, mas eu cuidei da criança e eu hoje consigo chorar, mas vem muito da infância. Você percebe como é aquela criança que entendeu que não podia chorar de alguma maneira? E às vezes a gente perde oportunidades, né, gente? É isso que eu gosto de trazer aqui. Muitas vezes a minha criança faz eu perder uma oportunidade de um relacionamento super legal, porque eu agi de maneira infantil com aquela pessoa, e ela falou, eu não vou me relacionar com essa pessoa nem a pau. Olha como é que ela age numa situação como essa. Ou às vezes eu perco um trabalho importante, uma situação profissional, uma entrevista de emprego, ou eu sou mandado embora de emprego porque eu tive um comportamento explosivo, ou de chorar, ou de não saber lidar, de me desesperar. Por quê? Porque eu não estou trabalhando a minha infância dentro de mim. Que eu não me permitia chorar de maneira nenhuma. Eu engolia o choro, eu passava mal. E o choro, ele é um mecanismo da mente inconsciente. Ele é uma forma da sua mente inconsciente liberar cargas emocionais. Então o choro, ele é muito importante para nossas emoções, para o nosso cérebro. Você percebe quantos padrões, gente, infantis que a gente tem hoje, com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de vida e que atrapalham a nossa vida e que são fáceis de mudar. Isso é que é o mais legal, é fácil de mudar. Algumas coisas eu consigo até mudar sozinho, se eu souber um pouquinho de algumas técnicas. Outra eu preciso que alguém me conduza, mas é fácil de mudar. Nunca é tarde para se ter uma nova infância feliz. Nunca é tarde para se ter uma nova infância feliz. Não importa o que aconteceu lá, não importa as surras que eu tomei, os abandonos que eu sofri, os abusos que eu sofri. Importa sim como e o que eu faço com isso hoje dentro de mim. De que maneira eu programo, eu reconstruo, eu ressignifico, eu trabalho isso dentro de mim. Porque eu só consigo mudar algo quando eu enxergo aquele algo dentro de mim. Então tem muita gente que tem comportamentos infantis, seja explosivos, ou de choro, ou de isolamento, ou de abatimento, ou de desespero, e que não consegue entender por que é assim. Primeiro, será que não é da tua infância? Será que não é a sua criança se manifestando no seu adulto? Legal, então tive padrões ali que me geraram assim. Segundo, será que eu não posso buscar essa criança? Fazer o acolhimento dela? Reprogramar essa criança? Amadurecê-la? Porque uma vez que eu amadureço aquela criança, gente, é muito louco isso, é muito legal. Uma vez que eu amadureço ela, eu me percebo agindo diferente. Eu me percebo me colocando diferente, sentindo-me diferente em situações. Então, por exemplo, como eu trouxe o exemplo até no post que eu coloquei, a dificuldade de dizer não. A maioria olha, eu digo quase que 100% das pessoas que têm dificuldade de dizer não é a sua criança buscando aceitação e validação. Então ela tem medo, ela tem a necessidade de ser reconhecida, valorizada, entendida, compreendida. E aí hoje o adulto não consegue dizer não porque ele acha que ele dizer não, o outro vai recusá-lo, vai excluí-lo, vai abandoná-lo, vai rejeitá-lo, não vai gostar mais dele. E quando a gente cuida dessa criança e a pessoa começa a conseguir dizer não, ela se empodera na vida e ela começa a falar, nossa, como é libertador. Puxa, eu consigo dizer não e eu não sinto aquela dor no coração. Eu consigo me colocar, eu consigo falar, cara, eu não quero agir assim. Você não vai fazer isso. Não, eu não quero fazer isso agora, eu vou fazer isso depois. É libertador, não é, gente?
quando você consegue melhorar a sua relação conjugal com o teu marido ou com a tua esposa, porque você tem um comportamento infantil na relação, porque você tem uma codependência emocional, e quando você sai dessa codependência, porque a codependência emocional também é uma criança que sentiu muita falta de alguém e que hoje projeta toda essa falta no seu parceiro, na sua parceira. Também está associada a uma criança lá. Então, olha, gente, obesidade, dependência química, depressão muitas vezes, vários padrões emocionais estão associados à criança interior. Então, você quer cuidar dela? Trabalhe a sua criança interior. Cuide da sua criança interior.